E agora aqui no Balanço Geral nós vamos conversar com o presidente da AMP, Blumenau, a Associação das Micro e Pequenas Empresas, o Pedro Funk já está aqui com a gente. Bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo. Vamos lá, falar um pouquinho sobre como é que está o auxílio dos governos, né, aos micro e pequenos empresários aqui, as micro e pequenas empresas da nossa região. Está chegando na ponta? Está chegando algum tipo de auxílio financeiro? Como é que está a situação, presidente? Rodrigo, assim, ó, tem muita promessa, tem dinheiro disponível hoje no mercado financeiro, mas não com taxas justas, com taxas viáveis. Os bancos estão oferecendo dinheiro. O que as empresas realmente estão esperando, daquelas que precisem fazer uma captação de dinheiro, é o Pronamp. O Pronamp, ele é, via uma medida provisória, que já foi, inclusive, aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente, e nós estamos agora aguardando a regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, onde a taxa de juros é 1,25 ao ano, mais a taxa Selic. Hoje a taxa Selic é 3%, então a taxa final, no momento, seria 4,25%, que é uma taxa que as empresas iam conseguir suportar, mas esse dinheiro, no momento, ainda não veio. Qual é a avaliação, Pedro, até o momento das micro e pequenas empresas, da AMP e também das medidas, né, governamentais já adotadas para enfrentar a Covid-19, a crise do coronavírus? Bom, houve adiamento do pagamento, de prorrogação do DAS, do Simples, as empresas que estão enquadradas no Simples, foi prorrogado PIS, COFINS, mas tudo isso não é o suficiente ainda, porque eventualmente tudo isso tem que ser pago ainda dentro desse ano. O parcelamento, entendemos que esse parcelamento, as parcelas deveriam ser jogadas para o final do contrato. Senão, esse ano vai chegar outubro, novembro, dezembro, vai ter que ser pago a parcela normal do mês e mais aquela que está ficando para trás agora. Então, agora já está tendo dificuldades. Imagine depois para frente, se a economia não começar a girar de uma forma normal, como nós estava no ritmo que nós estava vendo. Então, por enquanto, ações ainda são muito poucas para as empresas no geral. E qual que é a realidade de momento das micro e pequenas empresas aqui de Blumenau, que são muitas, né, presidente Pedro Funk? As empresas continuam demitindo, estão conseguindo manter os empregos, estão mantendo ativos os trabalhos. Como é que está a situação? E, bom, isso depende muito dos setores, segmentos. Tem atividades que, por exemplo, construção civil está indo bem, não demitiu muito, manteve a equipe. Pessoal de supermercados, que também está indo bem. Mas tem atividades que, por exemplo, escolas particulares, creches particulares, não conseguiram voltar ainda. Estou falando agora em termos de empresas. Academias com uma grande redução, comércio varejista, de vestuário, calçados, grande dificuldade. Setor do vestuário, inclusive facções, indústrias têxteis também com grande dificuldade, porque essa crise é uma crise mundial. A pandemia, o Covid-19, ele pegou todo mundo e tem setores que realmente têm muita dificuldade de conseguir manter as equipes. Tem empresas que fizeram a redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, mas isso está vencendo agora. Então, está vencendo, só que quando esses empregados, a equipe de colaboradores voltar, tem muitas situações que não tem serviço para eles. E as empresas têm, os empregados têm aquela garantia, a estabilidade do mesmo período que pegarem a suspensão ou a redução da jornada. Então, vai ter empresas que vão ter realmente muita dificuldade. E isso precisa ser revisto pelo governo para não prejudicar mais ainda. Para a gente encerrar, presidente, o que ainda é necessário, né? Você falou lá no comecinho da nossa conversa sobre o Pronamp, que já foi aprovado, mas ainda não está chegando na ponta. A expectativa é que chegue quando esse recurso aí que vem através do governo federal, governo do estado, o que é necessário ainda, que medidas, né, precisam ser feitas aí pelos governantes para auxiliar as micro e pequenas empresas que tocam aí grande parte da nossa economia. Em primeiro lugar, o governo precisa acreditar em nós.
acreditar nas micro e pequenas empresas. Vamos dizer, nós somos tudo grandes empresas, grandes empresários, tocamos pequenas empresas. Então, o governo precisa acreditar e realmente esse dinheiro chegue na ponta. Do Pronamp, existe a possibilidade, talvez, na metade de junho, começar a fazer os primeiros contratos. Isso, olha, numa expectativa otimista. O governo do Estado também tem feito algumas promessas, mas de efetivo, ação efetiva realmente não aconteceu nenhum ato ainda. Tá bom. Pedro Funck, presidente da AMP, Associação das Micro e Pequenas Empresas aqui de Blumenau. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. Até uma próxima, Pedro. Um abraço. Até a próxima, Rodrigo. AMP sempre à disposição.